Rebeca é o nome artístico da cantora Cláudia Henriques. Começou a cantar aos 12 anos e hoje é uma das mais conhecidas cantoras de música popular portuguesa. Aos 29 anos foi obrigada a fazer uma pausa nos concertos depois de ter sido diagnosticada com cancro da tiroide. Foi operada e algum tempo depois voltou aos palcos. 7 anos passaram, mais uma pausa forçada. Aos 36 anos chegou outro diagnóstico. Tinha cancro da mama. Foi preciso uma cirurgia e várias sessões de quimioterapia, radioterapia e imunoterapia para tratar a doença. É sobre esse percurso que falamos hoje com a Rebeca, no Vital, um podcast feito pelo Polígrafo e pelo Viral Check, em parceria com a Fundação Champalimau. Olá, Rebeca. Olá, é um Muito gosto. obrigada por ter aceitado estar aqui e É um partilhar gosto, é um a gosto. experiência. Vamos recuar a 2010. Nesse ano soube que tinha um tumor na tiroide, que inicialmente se achava que era benigno, Exatamente, depois sim. foi operado e foi aí que percebeu, já depois de remover uma parte da Sim, tiroide, que sim. afinal era cancro. Como é que recebeu esta notícia? Foi muito difícil, porque eu era uma miúda nova, não é? 29 anos. Tinha um filho com 3 aninhos. E quando recebi a notícia, eu achava que ia morrer. A realidade era esta. Porque só a palavra cancro me atormentava. Eu sempre tive muito medo de ter cancro. Deus queira que um dia não tenha, Deus queira que um dia não tenha. Eu lembro-me que aos 18, 16, 18 anos, eu ia para a praia com as minhas colegas e o livro que eu levava para ler era a saúde. Um, e o tema que queria mais perceber e desenvolver era cancro. Eu sempre fui muito focada ali nessa parte e com muito medo, como disse, de o ter. Mas infelizmente isso aconteceu. E a saúde foi sempre uma prioridade. Sempre, eu sempre fui muito cuidadosa com a minha saúde. Sempre fiz e faço os meus exames, tudo no timing correto, e pronto, não é? Mas isso são coisas que nós não conseguimos. Claro. Na altura em que recebeu o diagnóstico, além desse susto, não é? Recebeu também a ideia de que poderia não voltar a cantar. Como é que se encara uma questão dessas? Pois, A sua profissão é essa, desde os 12 anos que o faz. claro, claro, era a minha profissão, ainda hoje, e é claro que mais um medo que eu tive, de perder a minha profissão, não é? Porque é as minhas cordas vocais. Eu tinha 30% de hipótese de ficar sem voz. E quando a doutora disse que eu teria que ser operada porque tínhamos de tirar o tumor, porque era um tumor de 3 centímetros, da qual nada se via de fora, era tudo da parte interior da garganta, e que me fazia também alguma complicação para comer, para me alimentar. E aí foi também muito complicado. Eu lembro-me que depois de ter cancro da tiroide, eu tive uma depressão. E essa depressão acho que ainda foi mais grave do que propriamente o cancro da tiroide, porque não sei se estão dentro do assunto, o cancro da tiroide, eu ainda por cima era um dos melhores. Era o cancro papilar, que é o normal de ter nas mulheres portuguesas, de qual não necessitamos de fazer quimioterapia nenhuma, não existe quimioterapia para cancro na tiroide. É só o iodo radioativo, temos que tomar uma cápsula, ficar isolada durante X tempo. Eu não foi necessário porque o tumor estava encapsulado, não estava invasivo, e a cura foi a cirurgia, simplesmente. A chatice teve que ser operada 2 vezes, porque achávamos, como disse bem, era um tumor benigno, afinal não era, foi para a análise, tirei metade da tiroide e depois tive que retirar novamente o resto, porque veio maligno. Foi aqui a chatice. Depois da operação, passado poucos meses, estava de regresso ao palco. Lembra-se de quando voltou a conseguir cantar? Lembra-se desse momento? Lembro-me, os primeiros acordes que dei no piano em casa e a cantar, lembro-me que não consegui dar as notas mais agudas, porque eu sou soprano, e fiquei assim muito chateada, chorei muito, agarrei-me ao meu pai, disse que já não, de certeza que já não era capaz de cantar mais. Foi mais ou menos durante 6 meses a batalhar ali com a voz. Fiz também alguma terapia da voz e isso ajudou-me bastante e comecei-me a encontrar, a perceber que realmente tinha os agudos devidos, estava cá a voz, não tinha perdido, e pronto, comecei a ficar mais feliz, comecei a viver a minha vida
e a continuar a cantar, que era o que eu mais queria. Depois do tratamento não veio imediatamente o alívio, como disse, e até já disse agora e disse em várias entrevistas que passou por um período de depressão. Muita. Quando é que percebeu que precisava de ajuda? Que sinais foram esses? O que é que sentia na altura? Bom, eu sentia um medo terrível de morrer, não é? E comecei a ter ataques de ansiedade, ataques de pânico durante a noite, o coração começava a bater rápido, transpirava por todo lado. Comecei a perceber que não estava bem. E lembro-me de dizer, eu preciso de ajuda, ou vocês têm que me ajudar, família, ou então eu vou dar em doida. E fomos a um psiquiatra, foi aí que... Mas eu tinha essa noção que não estava bem, e pedi ajuda, e isso é muito importante. Isso fez muita diferença? Completamente, completamente. Entretanto, em 2017 foi diagnosticada novamente com cancro, neste caso cancro da mama. Que sinais é que levaram a este diagnóstico? Bom, eu não tinha sinais alguns, não sentia dor nenhuma. As pessoas perguntam, sentia dor? Sentia a mama diferente? Não, não sentia. A mama estava exatamente igual como a outra. Simplesmente eu estava a passear, andava no shopping com o meu filho e com o meu marido e toquei na mama sem querer. E achava que era um botão do meu vestido. E quando olhei para baixo, percebi que não tinha botões no fato. E eu disse para o meu filho, eu tenho qualquer coisa estranha na mama. E então lembro-me de sairmos do shopping, fomos até ao carro e percebi que tinha um caroço, parecia uma pedra, bastante firme, sim, duro, vá. Pronto, e percebi que não fazia parte do meu corpo, não fazia parte da minha mama, porque eu conheço bem o meu corpo. E foi aí que foi à procura de... Sim, enviei logo a mensagem ao meu médico, o Dr. Zé Carlos Marques, que é um excelente radiologista, e foi ele que me encaminhou e disse, venha já amanhã fazer uma ecografia e vamos ver o que é que se passa. E foi rápido o diagnóstico? Foi na hora, ele disse logo que era cancro. Entre os dois diagnósticos, o do cancro da tiroide em 2010 e o da mama em 2017, passaram apenas 7 anos. Sim. Como é que foi receber um segundo diagnóstico em tão pouco tempo? Foi uma pedra em cima da minha cabeça novamente, pensando eu que mal é que eu fiz para ter mais uma vez esta chatice de cancros, que eu estou farta e que só queria era viver e ser feliz como as outras pessoas. E revoltei-me. Aí nessa altura revoltei-me muito. Foi difícil de aceitar? Foi muito difícil. E quando percebi que o tumor da mama afinal não era o melhor como o da tiroide, era um dos piores, era um G3, era dos mais agressivos, um HER2 positivo, ainda por cima, que é agressivo também, e tinha uma proliferação de 80%. A rapidez dele era muito alta, muito rápida. A minha sorte foi ele ser pequeno, era um T1, não me passava dos 2 centímetros, tinha 1,5 centímetro. A minha sorte realmente foi dele estar localizado, não passou para os gânglios da axila, tive muita sorte. E pronto, e foi ter encontrá-lo cedo. E tive muita sorte, sem dúvida alguma, já cá não estava a falar consigo. O cancro da mama obrigou a passar por uma cirurgia e, como eu disse há pouco, várias sessões de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. Sim. De que forma viveu esta fase? Há aqui muitas mudanças, não é? Muda tudo. O nosso corpo muda muito. Tive que ficar na menopausa, que também é muito complicado para uma mulher. Foi tudo muito rápido. Ficar sem cabelo, tinha um cabelão lindíssimo, ficar careca, ver-me horrivelmente feia, parecia um ET, gorda, peço desculpa, mas é mesmo assim, uma bola autêntica, e a sentia muito feia. Não se reconhecia? Não. A minha sorte é que o meu marido achava sempre que eu estava bonita. Ele dizia-me todos os dias, estás tão linda, meu amor, não vale a pena pensar assim, isso passa, é uma fase.
mas eu olhava-me ao espelho e não achava nada daquilo que ele estava a dizer. E sendo uma figura pública, isso tem um impacto maior. Tem, e eu dei a cara. Eu saí na revista da Cristina Ferreira, como toda a gente soube, fui capa da revista Careca, mas porque eu quis, porque eu cheguei depois a uma altura que eu já queria ajudar as outras pessoas. Já que eu era figura pública, olha, que fizesse alguma coisa de bem às mulheres. Sentiu essa responsabilidade? de certa forma? Senti. E, quando foi diagnosticada com cancro da mama, o seu filho já tinha 10 anos de idade, mais ou menos, uma idade em que as crianças já têm alguma percepção do que se passa Sim. à volta delas. Como é que se fala com uma criança sobre o cancro? Pois também não é fácil. Eu tive que pedir ajuda a um psicólogo para me poderem apoiar nesse aspecto, e não colocar o pé na argola, porque eu não queria que o meu filho sofresse. De qualquer forma, eu tenho a noção que ele sofreu muito. E isso ficou-lhe na memória. Ele ainda hoje fala de alguns episódios que se lembra, e lembra-se perfeitamente de eu lhe ter dito: a mãe está com cancro novamente. E ele mudou de feição até, entrou em pânico e ficou muito com muitos medos na vida dele. E às vezes sinto-me culpada, mas são coisas que eu não podia mudar. Claro, não tem podia culpa. mudar, não podia. Como é Eu só não evidente. queria que ele sofresse. Mas a família neste processo todo tem um papel muito importante, não é? Falou há pouco do seu marido. Sem dúvida, eu costumo dizer que o cancro não é só da doente, é da família toda. Isto para quem tem uma família como eu tenho, que sempre me apoiou muito. Os meus pais, a minha irmã, até o meu filho com 10 anos. Eu lembro-me que ele ia para a internet pesquisar tudo, o que é que eu tinha que fazer, o que é que eu achava que devia de fazer e tudo mais. O meu marido foi essencial, esteve sempre comigo ao meu lado. Eu fiz 16 quimioterapias e ele fez as 16 quimioterapias ao meu lado, sempre. E é muito importante para uma mulher. Até porque as pessoas muitas vezes sentem-se muito sozinhas nesta fase, não é? Muito. Sentimos-nos muito mesmo. E eu tive realmente essa sorte de ter a família junta comigo. Eu lembro-me que nós íamos às consultas, e então ia sempre o meu pai também, a minha mãe e o meu marido, e a família toda atrás. Então o doutor já sabia que a Rebeca trazia a família toda atrás. Tínhamos todos de perceber o que é que se passava, os nomes de tudo, para percebermos, para irmos à internet. Eu sei que a internet não se deve ler, eu já sei essa história toda, mas na realidade nós, doentes, temos muita vontade de ir perceber o que é que se passa e qual é o nosso tumor e se há safa ou não. E essa busca por informação foi uma constante, não é? Tranquilizava a saber mais sobre o assunto? Se tranquilizava de uma maneira, mas de outra não, porque percebi que o meu era dos piores. Mas depois também tive uma informação importante, da qual o HER2 positivo era um dos cancros mais agressivos da mulher, e o triplo negativo, esse ainda é pior, não é? Mas que havia imunoterapia para ele agora, 8 anos atrás, não é? E veio mudar a história, veio mudar muito o HER2 positivo, e por isso foi importantíssimo existir a imunoterapia, como disse, e fiz 18 na perna. Pois, a equipa, os profissionais de saúde também têm um papel muito importante nessa fase, não só do tratamento, mas até mais numa componente de saúde mental e psicológica. Sim, eu estou a ser seguida ainda hoje no Hospital de Santa Maria e no Champalimau, faço dos dois, e estou muito contente. Nós temos profissionais muito bons, seja em Santa Maria, seja no Champalimau, não há assim grande diferença, e eu notei que eles tratam os doentes todos por igual. Não é por eu ser Rebeca que me tratavam bem, eu via colegas minhas que tratavam exatamente igual, e eu ficava feliz por isso. E essa parte humana tem um impacto muito grande. Muito importante, sim. Para nós. Há pouco falava-me aqui de uma questão que eu gostava de explorar um bocadinho mais, que é uma parte do tratamento passou também por uma menopausa induzida através de medicamentos. Sim. Que impacto teve saber que ia passar tão cedo por um processo que naturalmente só aconteceria uns anos depois, não é?
Olha, eu não liguei muito a isso. Eu só queria era fazer todos os tratamentos que houvessem na gaveta. Eu pedi, ó doutora, faça o que quiser, pode-me tirar tudo o que quiser, eu só quero é viver. E eu não liguei muito a essa história da menopausa. Percebi depois que não é fácil, porque temos alguns problemas que eu achava que não existiam. Os calores já tinha noção, mas são os calores muito estranhos, que vêm assim de repente do nada. Ah, depois há mais problemas que as pessoas têm vergonha de dizer. A parte íntima da mulher, a secura vaginal é muito, muito difícil, é muito dolorida, vá, Uhum. faz muita dor, e não foi fácil realmente essa situação. Mas pronto, mas com a ajuda de alguns medicamentos também, com a ajuda também da minha médica, eu também estava um bocadinho reduzida em tratamentos, porque como o tumor era hormonal, eu não podia fazer hormonas, Uhum. e aí também estava um bocadinho limitada. Vá. Uhum. E sente que essa parte da intimidade e essa parte até da sexualidade devia ser mais explorada? Devia. As pessoas não dizem porque têm vergonha. Porque é um tema tabu também no geral, não é? Claro, as pessoas têm vergonha de falar. Uhum. Depois de passar por isto tudo, foi falando sempre publicamente sobre o assunto. Aliás, está aqui hoje, 8 anos depois de tudo isto ter acontecido. Falo porque acredita que, enquanto figura pública, tem essa responsabilidade, o que a leva a partilhar Sim, esta experiência? sim, sim, sem dúvida que é mesmo isso. Eu sinto que preciso, e sinto-me bem a ajudar outras pessoas. Eu recebo centenas de mensagens de mulheres com cancros, a pedirem-me ajuda, e eu faço o que consigo. Claro que não consigo chegar a todas, mas faço aquilo que puder e faço com carinho. Mas que tipo de ajuda é que as pessoas lhe pedem? O que é que elas querem ver? Elas só querem perceber como é que foi o meu tratamento, se era difícil, se não era difícil, qual era o meu temor, qual era. As pessoas não precisam de ter informação, que era aquilo que eu também queria. E eu tento fazer o mais possível para as pessoas realmente perceberem aquilo que têm e não terem medo. E serem ouvidas? Principalmente, sim. Obrigada, Rebeca. Foi um gosto. Obrigada. Muito obrigada. Foi um gosto.